Oi, amados. Bom dia. Tudo bom? Feliz segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 23 de outubro de 2023. Esse é o Jesus Nosso de Cada Dia. As nossas lives acontecem de segunda a sexta. E o Jesus Nosso de Cada Dia é o nosso movimento de amor incondicional e incorruptível por Jesus. Bom dia, Leandra, Tiago, Magna, Aparecida, Elinha, Thaís, Fê, Ju, Adélia, Pio, Everton, bom dia, Angélica, Michelinha, bom dia, minha querida, bom dia, Vitor, bom dia, queridos. Amados, que em nome de Jesus, essa seja a melhor segunda-feira das nossas vidas até então, que essa seja a melhor semana das nossas vidas até então. O que passou, passou. Vamos olhar daqui para frente, amados. Jesus é bom, Ele está sempre conosco. Nosso Deus maravilhoso, amados. Jesus, aquele que é, que era e que há de vir, o primeiro e último, o alfa e ômega, o princípio e o fim, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Deus está sempre conosco, amados. Alegre-se para essa semana, alegre-se para esse dia. Às vezes você pode estar aí pensando, segunda-feira, essa semana, eu tô cansado. Alegre-se, amados, alegre-se, porque aqueles que esperam no Senhor têm a sua força renovada, vão alta como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, amados. Avança, continua, segue, tá bom? Continua com tudo, amados. Muitas vezes nós fazemos alguma coisa, né? Ou coisas, ou uma sequência de coisas, e depois a gente vai parar no limite, né? E a gente fala, Pai, Senhor, como é que eu vim parar aqui? Como é que eu não parei antes? Como é que eu não freiei antes? Como é que eu fiz? Como é que eu falei? Amados, tudo que Deus quer, que nós vamos ver hoje, é a verdade no íntimo. Você sabe, mas eu vou ler para vocês esse versículo aqui, que tá lá no Salmo 51. Mas depois a gente vai falar mais disso. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Sabe, amados, às vezes a gente faz alguma coisa, a gente fica ali tentando, não sei, demora um pouquinho para falar com Deus, demora um pouquinho para rasgar o coração para Ele, sabe? Fica ali contando meia verdade, né? Um pedaço só da história. Mas rasga o seu coração pro Senhor, amados, não importa o que seja, sabe? Fala, Pai, me desculpa, me perdoa, tá aqui a minha verdade, ou a verdade tá aqui, me ensina, eu quero ser uma pessoa melhor a cada dia. Todos os dias, amados, todas as manhãs, nós temos oportunidades de evoluirmos. Fez alguma coisa ontem, fez alguma coisa até hoje de manhã cedo, ponto, acabou. Daqui pra frente é uma decisão sua, voltar, ficar firme nos caminhos do Senhor, entregar tudo a Ele, rasgar o coração, ter uma oração honesta, sincera, verdadeira, amados. E nós vamos falar mais sobre o Salmo 51. Antes vamos fazer a nossa oração. Quem quiser pode fechar os olhos, colocar a mão no coração. Bom dia, Marcela, Maria José, Mari, Rubi, Precioso do Senhor Jesus, Aline, Gabriel. Vamos lá, amados, vamos conseguir. Pai querido, Pai amado, é uma honra estarmos aqui juntos. Tudo que nós te pedimos, Pai, é pelo poder e autoridade do nome que está acima de todos os nomes, do nome de Jesus. Pai, nós te pedimos, Pai, nesse dia, para que o Senhor nos mostre, Pai, os pontos que nós precisamos evoluir, os pontos que nós precisamos melhorar, os pontos que nós precisamos, Pai, deixar o orgulho de lado, os pontos que nós precisamos parar de ficar olhando para trás, tentar se agarrar, parar de ficar se agarrando naquilo que nós fizemos, naquilo que nós falamos, não deveríamos ter dito, não deveríamos ter feito, Pai. Muitas vezes, Pai, nós perdoamos as outras pessoas, mas nós não conseguimos nos perdoar, Pai. A gente fica ali remoendo aquela história, se culpando, se penalizando, se machucando, como eu pude, como eu fiz, de que maneira que aconteceu aquilo, culpando às vezes outras pessoas, Pai. Mas na verdade, Pai, nós precisamos olhar para dentro, ter um momento de reflexão, ver o que essa história, Pai, pode nos ensinar, o que podemos evoluir com essa história, Pai. Ajude-nos, Pai, ajude-nos, Pai. Sentir não somos, nós não conseguimos, Pai. Nós declaramos nesse dia, Pai, a nossa completa dependência do Senhor. Nós declaramos nesse dia, Pai, que precisamos do Senhor para tudo na nossa vida, Pai.
Precisamos da sabedoria que vem do Senhor, Pai. Paizinho, obrigada, Pai, por tão grande amor. Obrigada pelo seu amor, Pai, que toma conta de todo o nosso ser. Obrigada pelo seu Santo Espírito que nos sustenta, Pai. Nos consola, nos conforta, Pai. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes, Pai, que tentamos fazer coisas na força do nosso jeito, na força do nosso braço, não paramos para te ouvir, não respeitamos a sua palavra santa, Pai. Perdoa-nos, Pai. Nesse dia, Pai, nós reconhecemos que nós precisamos evoluir, Pai. Paizinho, ajude-nos, Pai, para que a gente tenha um olhar mais misericordioso, um olhar de mais compaixão para o próximo. Ajude-nos, Pai, para que a gente olhe para as outras pessoas, assim como o Senhor as olha. Que a gente veja elas, assim como o Senhor as vê, Pai. Paizinho, obrigada, Pai, por esse dia que se inicia agora. Obrigada por essa semana, Pai, que se inicia agora. Obrigada por esse dia de vitórias. Obrigada por essa semana de vitórias, Pai. Nós cremos, Pai, que esse é o dia que o Senhor agiu. A gente se alegra, Pai, e a gente se exulta nesse dia, Pai. Obrigada, Pai, por nos ensinar, Pai, e nos conduzir em vitória, Pai. Nós queremos aprender mais sobre Ti, Pai. Nós queremos andar em águas cada vez mais profundas de intimidade com o Senhor, Pai. Não queremos ficar no raso, Pai. Às vezes, Pai, vai ter dor, porque dor, crescimento dói, Pai. Às vezes vai ter sofrimento, tristeza. Às vezes vai ter uma limpa na nossa vida, Pai. Mas a gente quer, Pai, viver aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Que seja feita a Sua vontade, Pai, sobre as nossas vidas, Pai. Sabemos que a Sua vontade para cada um de nós é boa, agradável e perfeita. É essa vontade que nós queremos viver, Pai. Queremos nadar em águas cada vez mais profundas de intimidade com o Senhor, Pai. Queremos Te conhecer, Pai, por andar com o Senhor e não de ouvir falar, Pai. Queremos ter um relacionamento íntimo, próximo, onde a gente realmente, Pai, quebranta o nosso coração, Pai. Um relacionamento onde realmente a gente entrega tudo, te entrega 100%, Pai. Onde a gente confessa os pecados, a gente diz que está errando, pede ajuda para passar por aquele erro, Pai. Onde a gente pede ajuda, Pai, reconhecendo que não está sabendo lidar com aquela situação. Onde a gente levanta a mão, fala, Pai, me ajuda aqui, Senhor, me ajuda, Pai. Me ajuda a ver como o Senhor está vendo, Pai. O que eu preciso aprender com essa história, Pai? O que eu preciso aprender com essa situação? Pai, eu peço por cada pessoa aqui, Pai, para que o Senhor as abençoe de forma grande, Pai. Eu peço, Pai, para que elas tenham entendimento da Sua palavra, para que elas tenham sabedoria vinda do Senhor, Pai. Eu peço para que elas Te busquem cada vez mais com todo o coração, Pai, com o coração, falando totalmente a verdade para o Senhor, Pai. Eu peço, Pai, para que o Senhor, Pai, para que nos lares delas, Pai, nos lares de cada uma delas, Pai, eu oro para que tenha paz, eu oro para que tenha comunicação, eu oro para que tenha o Seu amor, eu oro para que tenha sabedoria, eu oro para que tenha, acima de tudo, Pai, o Senhor reinando absoluto nos lares, Pai. Que haja paz, Pai. Que se tem algum lar, Pai, que as pessoas estão tendo gritaria, confusão, contenda, Pai. Que cesse agora, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que tenha paz nesse lar, tranquilidade nesse lar, que tenha diálogo nesse lar, Pai, que tenha comunicação do amor, Pai, nesse lar, Pai. Obrigada por nos ensinar tanto todos os dias, Pai. Ensina-nos, Pai, cada vez mais a termos motivos para sermos gratos, Pai. Ao invés de a gente ficar olhando para aquilo que foi embora, para aquilo que não temos mais, para o passado, Pai, e ficar remoendo aquilo ali, Pai. Não queremos isso, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos para o Senhor levar, transformar toda a nossa vida, Pai. Leve isso para bem longe das nossas vidas, Pai. E ajude-nos, Pai, a sermos exatamente como o Senhor nos criou para sermos, Pai. Que esse dia, Pai, que não seja a nossa vontade que prevaleça, Pai. Que não seja o nosso impulso, que não seja a gente querendo fazer as coisas do nosso jeito, Pai. Mas que seja Sua vontade, Pai, que prevaleça, Pai. Obrigada por nos amar, nos ensinar. Obrigada por firmar a nossa identidade no Senhor, Pai. Obrigada, Pai, por nos dar tanto, todos os dias, Pai. Obrigada pelos livramentos. Obrigada, Pai, por nos amar de forma incondicional. Obrigada, Pai, pelo Seu perdão. O Seu perdão é completo e Ele sara a nossa alma. Obrigada por querer ter intimidade, por querer ter relacionamento e intimidade com cada um de nós, Pai. Nós também queremos.
nós também nos alegramos na sua presença. Nós também nos alegramos por te buscar, Pai. Nós também nos alegramos, Pai, por respeitar e obedecer a sua doce, santa, poderosa palavra, Pai, que é viva, viva, viva e eficaz, Pai. Fala conosco de uma maneira hoje. E ela tem vida, Pai. Amanhã estamos passando por outra situação. E ela nos fala de outra maneira e de outra forma. Nós entregamos, Pai, esse dia em suas mãos. Obrigada por tudo. Obrigada por tanto. Obrigada por nos ensinar. Mais uma vez dizemos, Pai, que todos os dias, Pai, todos os dias a gente avança, porque a gente aprende coisas com o Senhor, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, bom dia. É verdade, Elinha. A gente todos os dias, né? Oportunidade pra gente aprender, pra gente evoluir, pra gente entender cada vez mais o que Deus está falando aos nossos corações. Muitas vezes a gente acha que Deus não está falando conosco. Mas Ele fala, amados. Ele está sempre falando com a gente. E hoje, amados, eu vou trazer para vocês o Salmo 51. Esse salmo tão lindo, né, amados? Que foi escrito por Davi. E Davi, chamado um homem segundo o coração de Deus, né, amados? E muitas vezes a gente sabe, né, dos erros que Davi cometeu, né? Davi cometeu o adultério, depois ele planejou com a Batseba, depois ele planejou matar o esposo, o Urias, né, que é o marido da Batseba. E aí, amados, entra nessa corrente que às vezes acontece alguma coisa com a gente, às vezes a gente faz alguma coisa, a gente erra, e aí a gente fica, às vezes, numa situação que a gente vai naquela sequência. Aí, ao invés de, não, cometi um erro, ora, entrega tudo pra Deus, diz o que é pra fazer, fala, Senhor, me desculpa, me perdoa, fiz, o que eu faço com isso aqui? A gente tenta resolver, amados, aquilo ali. A gente tenta do nosso jeito fazer. Já fez ali, cometeu o erro, às vezes pequeno, às vezes grande, mas cometeu um erro, existiu um erro ali. Não, vou resolver, vou fazer de tudo que eu puder aqui, vou fazer, e às vezes por impulso, às vezes por emoção, e às vezes para fulano não descobrir, para outra não saber o que está acontecendo, para outra também não ficar sabendo, vou fazendo, vou resolvendo, e vai morro abaixo, amados, da história. Morro abaixo, porque nós não conseguimos, amados, sem a ajuda de Deus. Nós não conseguimos, nós achamos que sim, que eu sou muito inteligente, que eu posso, vou resolver isso aqui, vou tirar daqui, vou pôr ali, vou tirar de lá, vou pôr de lá, vou ajudar aqui Deus, entendeu? Vou resolver essa situação, porque eu não sei quando é que Deus vai responder, eu preciso disso aqui pra agora, preciso resolver isso aqui já, então eu vou fazer aqui do meu jeito, vou fazendo a força do meu braço. E aí, amados, vem uma sucessão de erros. Erro, em cima de erro, em cima de erro, em cima de erro, em cima de erro, vai no morro abaixo, chega lá no fundo, no final do morro tem um poço, cai naquele poço e vai, e fica ali, no fundo do poço. Você fala, pai, por que eu não parei lá no meio daquele morro? Por que eu não parei na primeira escorregadinha que eu dei? Como é que pode ter ido assim, dessa forma, dessa maneira? Muitas vezes, amados, nós só paramos para dar atenção para Deus quando a coisa chega no limite, você fala, agora não dá mais, agora eu não sei mais o que fazer com esse erro e essa sequência de erros aqui, agora só Deus mesmo vai conseguir me ajudar, só Deus vai conseguir me tirar daqui, vai estender a mão. Mas, amados, glória a Deus, porque Deus não é como nós, né? Nós olharíamos se fosse uma outra pessoa e falar, aí, ó, foi, agora precisa de mim, né? Mas glória a Deus, amados, que a misericórdia de Deus se renova a cada manhã. E Ele quer a verdade, deseja a verdade no íntimo. Assim está escrito nesse salmo, que eu vou ler para vocês esse salmo, amados. E depois vocês reflitam sobre esse salmo, amados. Algumas vezes aconteceu comigo. De eu fazer alguma coisa, de eu achar que entristecia Deus, ou de saber que era uma coisa que não era para eu ter feito, não era para eu ter falado, e eu acabei falando aquilo ali. E é uma tristeza tão grande, amados, tão grande. Você fala, pai, por que eu fui falar aquilo? Como? Me deixei envolver ele naquele momento? Fui, falei. Aí vem aquela culpa, né, amados? Só que o que acontece normalmente? A gente se sente culpado, e a gente fica ali tentando resolver aquela culpa, e não faz o que é para fazer, amados. O que é para fazer? Orar.
confessar, entregar aquilo ali para Deus. Fala, Pai, errei, me desculpa, me perdoa. E às vezes, amados, a gente fica ali se acrescentando em nós mesmos culpa, com a vida parada. Às vezes fica ali algumas horas, um dia inteiro parado, que você fica ali remoendo. Por que eu falei aquilo? Como é que eu pude ter falado? E agora? Falei, fiz. Aí você vem pro Salmo 51, você ora, entrega tudo ao Senhor, entrega verdadeiramente a Deus, amados. E aí você faz esse Salmo 51. Medita nele, declara esse Salmo 51 que é tão lindo, amados. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês, não do Salmo ainda, né, mas de um trecho que está falando aqui. Depois que o profeta Natan repreendeu Davi, o rei Davi reconheceu seu pecado contra Batseba e Urias, o heteu. Neste salmo, Davi registra sua confissão e seu desejo de reconciliar-se com Deus. Nosso relacionamento vertical com o Senhor é a chave para nossos relacionamentos horizontais com as pessoas. Quando nos afastamos de Deus, inevitavelmente ferimos pessoas à nossa volta. Quando crescemos em nosso relacionamento com Deus, melhoramos também a qualidade de nossos relacionamentos interpessoais. Então, às vezes, você pode estar em uma fase que você está falando, Senhor, eu estou numa fase, não estou conseguindo me dar bem com as pessoas, não sei o que está acontecendo, eu virei as costas para tantas pessoas, não sei nem por que aconteceu isso. Ou então as pessoas viraram as costas, ou então falei coisas que não deveria ter feito, coisas que não deveria ter falado. Então a chave está aqui, amados, no nosso relacionamento vertical. É a chave para os nossos relacionamentos horizontais. Então, quanto mais perto de Deus a gente está, não quer dizer, amados, que a gente não vai errar. Vai, amados, nós somos seres humanos, amados. Nós somos seres humanos. Agora, o que a gente faz com esse erro é que muda tudo, amados. Foi assim que aconteceu com Davi. Davi, chamado um homem segundo o coração de Deus. Ele errou. Mas ele ficou, amados, arrasado, arrebentado, amados. Arrebentado. Ele foi buscar Deus de todo o coração, Ele foi pedir perdão para Deus. Então, o que a gente faz, amados, com aquilo que a gente mesmo faz, o que as outras pessoas fazem, amados? Diz muito sobre o nosso relacionamento com Deus. E traz, amados, por mais louco que pareça, mas Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. Isso traz uma paz tão grande, amados, tão grande. A gente tem paz em meio ao caos. Você fala, aconteceu, fiz, falei, mas eu venho aqui, eu oro, eu medito no Salmo 51. E a paz invade todo o meu ser. Como Jesus diz, né, amados? Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. E às vezes a gente está lá, acontece alguma coisa, a gente está lá se culpando, se penalizando. E Jesus diz, não se perturbe o seu coração, nem tenha medo. Confia no Senhor, amados. Salmo 51. Para o mestre da música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natan veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Ali caiu a ficha de Davi. Ele falou, entristeci ao meu Senhor. Versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por sua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses de tua presença,
nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado e um coração contrito. Desculpa, amados, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Mas lembrando, né, amados, que isso aqui foi no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nós já fomos, né, amados, o Senhor Jesus fez tudo por nós, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Senhor Jesus, nós somos cobertos pelo sangue do Senhor Jesus, amados. Mas o que eu gostaria de destacar aqui no Salmo 51, amados, além de toda essa passagem que a gente consegue ver ali o arrependimento, a gente consegue ver o sofrimento de Davi querendo reconquistar, né, o que ele tinha com Deus, o relacionamento, a intimidade, a forma como Deus olhava para ele. Tem muitos desdobramentos, né, amados? A gente pode falar da história de Davi, que a gente pode falar aqui do Salmo 51, mas esse Salmo, amados, Deus colocou no meu coração para trazer aqui esse salmo, amado. E eu acredito que tenham pessoas que ou estão aqui agora, ou que vão ouvir depois, que estejam passando por uma situação assim, achando que Deus está triste, não sabe o que fazer, eu quero me aproximar de Deus, mas eu não sei o que fazer, eu estou me sentindo culpado. Todas as vezes que eu vou orar, que eu vou buscar Deus, vem aquele pecado, vem aquilo ali que eu fiz, aquilo ali que eu falei, eu me sinto sujo, eu me sinto incapaz, eu me sinto triste, eu me sinto indigno, e acaba que eu nem oro. Acaba que eu falo, como é que eu vou conversar com Deus depois de ter feito aquilo, falado aquilo? Eu me excedi, não devia ter falado aquelas coisas, não devia ter falado daquela forma, não devia ter tratado aquela pessoa daquele jeito, eu não devia ter tratado aquelas pessoas daquela forma que eu tratei. E agora, como é que eu vou orar? Aí a gente começa a orar e fica vindo, né, amados? Aquilo, né? Aquilo que a gente fez, aquilo que a gente falou, fica vindo, fica vindo. E às vezes, muitas vezes, as pessoas são consumidas por isso, amados. E aí ela não busca Deus, ela não passa por cima disso. Então, declare, se você está passando por uma situação assim, que você se sentindo mal, se sentindo triste, fala, Senhor, eu acredito que o Senhor esteja triste, chateado comigo. E eu vou orar, eu vou te buscar, e aí vem uma culpa muito grande que fica ali me corroendo. Eu não consigo nem abrir minha boca. Amado, saiba que Deus, antes mesmo, amados, de você falar de você começar uma oração, Deus já está vendo a real intenção do seu coração. A real intenção do seu coração, amados. Ele já está vendo, ele fala, ele vai vir orar. Ele tá vindo orar, já tô vendo no coração dele o arrependimento. Eu já tô vendo no coração dela o arrependimento. Eu já tô vendo no coração do meu filho amado, da minha filha amada, esse arrependimento, essa vontade de me buscar, essa aproximação. Deus já está vendo antes mesmo da gente falar, amados. Ele já sabe. Então saiba que você pode chegar perto de Deus. Aproxime-se de Deus, ele vai se aproximar de você. É um erro, amados, que muitos de nós cometem. Achar que Deus está chateado. Na verdade, às vezes a gente acha, né, amados? A gente já pediu perdão, desculpa, Deus, desculpa, perdão, eu sei que eu errei, estava atenta ali, vi que eu errei, vi que eu falei, me perdoa, não vou mais fazer, não vou mais falar. Mas a gente fica ali se remoendo, não, Deus está chateado, ele ainda tá chateado, ele ainda tá magoado, e como é que vai ser, como é que não vai ser? Você confessa, amados, Deus perdoa. Se no seu coração, a real intenção do seu coração é um arrependimento, você fala, não deveria ter feito aquilo, não deveria ter falado aquilo, Senhor, me desculpa, o seu amor vale mais do que a vida.
E se for para nunca mais encontrar com aquelas pessoas, se for para nunca mais eu passar por essa situação, se for para nunca mais, Pai, eu estar no ambiente, estar no lugar, ou fazer coisas que eu vá dizer sim e não para o Senhor, eu não quero estar ali. Eu não quero. Eu não quero. Eu quero ficar com o Senhor. A minha escolha vai ser sempre o Senhor. Sabe, amados, eu gostaria de destacar esses 2 versículos. Salmo 51, versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Quando a gente rasga o nosso coração para Deus, amados, quando a gente fala a verdade, a coisa como ela é, por mais difícil que seja, amados, muitas vezes a verdade dói e dói muito. Porque é muito cômodo, né, amados, falar das outras pessoas ou pensar coisa das outras pessoas. Opa, voltou! Mas, amados, obrigada, meu Jesus. Mas quando, amados, a gente chega nesse ponto aqui, nesse ponto que a gente está comentando, nessa sequência de erros, e que a gente começa a ser consumido pela culpa, e que aí a gente vai orar, e aí começa a vir, né? Aquele monte de coisa que você falou, que você fez nos últimos dias. Aí vem a culpa, você fala, como que eu vou orar assim? Como? Como que eu vou me aproximar de Deus assim? Sujo, indigno. Depois de ter feito aquelas coisas, depois de ter falado aquelas coisas, como que eu vou? Mas é exatamente aí, amados. Não queira entender com a sua cabeça, com a sua mente, amados. Jesus diz, amados, vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não diz, não, amado, você que é o certinho. Aliás, muito pelo contrário, né? Jesus disse que veio para os pecadores, né, amados? Porque são os doentes que precisam de médico. Ele disse, eu vim para os pecadores. Porque a gente precisa se arrepender, viver a vida com o Senhor Jesus. Então, Ele que faz a obra, amados. Ele que nos transforma. E muitas vezes a gente chega nesse ponto que eu comentei de erro, que comete um errinho, aí vai tentar corrigir sem orar, sem buscar Deus, sem pedir sabedoria. E aí vai um erro em cima de um erro, em cima de um erro, em cima de um erro, em cima de outro erro. Você fala, Senhor, como eu vim parar aqui? Meu Deus, me perdoa, Pai, me perdoa, porque eu não tive sabedoria nenhuma. E tentei resolver aquilo ali do meu jeito. Versículo 6. Sei que desejas a verdade no íntimo. Amados, a verdade sempre precisa prevalecer. Como eu estava dizendo, por mais que doa, nós somos ótimos para olhar para a vida dos outros e achar, não, eu faria isso, eu faria aquilo, eu não faria isso. Não. Como é cômodo, né, amados? Mas aí chega um momento que acontece essa sequência, a gente precisa, porque é inevitável, uma hora vai precisar mesmo, amados, olhar para dentro. A gente precisa da verdade total, amados. A gente precisa ser honesto com Deus e falar. E às vezes fala, Senhor, me perdoa. Olha essa sequência aqui. Me desculpa, me perdoa. Sei que desejas a verdade no íntimo. Não tem como, amados, a gente viver uma vida plena com o Senhor se a gente tem um relacionamento 99%. É 100%. Ele já sabe o que você fez. Ele já sabe o que você falou. Ele já sabe, inclusive, os pensamentos, amados. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir porque Ele é o nosso melhor amigo. Ele é o nosso ajudador. Ajudador, amados. Se muitas vezes, quando a gente faz uma coisinha, a gente lembrasse que Ele é o nosso ajudador, a gente não entrar nessa sequência de erros. Falando, Deus é o meu ajudador. Então deixa eu ver como que eu posso... da ajuda de Deus, o que Deus vai me ajudar, porque Ele vai me ajudar, vai me dar sabedoria para eu saber lidar com essa situação. Ponto. Não precisava descer morro abaixo e parar no fundo do poço. Mas falando, a primeira descidinha do morro, a primeira escorregadinha, opa, peraí, volta. Sei que desejas a verdade no íntimo. E no coração me ensinas a sabedoria. Porque quando a gente tem esse relacionamento honesto, sincero, verdadeiro, vai doer muitas vezes, amados? Vai, amados. Olhar para dentro, ver os nossos erros, ver aquilo que precisamos evoluir, reconhecer que erramos. Dói. Dói, amados, dói. Especialmente quando a gente está lá certinho na nossa vida com Deus, daqui a pouco, puf,
que foi, falou, fez alguma coisa, fala, Senhor, como? Mas quando você rasga o seu coração para Deus, amados, quando você fala a verdade no íntimo, Deus ensina sabedoria no nosso coração. Até para essa situação que eu te falo, vim parar no fundo do poço e agora? É esse o meu fim? Minha vida acabou aqui? Não vai ter mais jeito? Eu não vou conseguir mais falar com aquelas pessoas? Não vou mais lidar com situações? O que eu faço? Eu tô aqui escondida nessa caverna? Amados, Deus nos dá sabedoria para sair de toda e qualquer situação, amados. Entregue verdadeiramente. Fale verdadeiramente tudo que está acontecendo. Chega de um relacionamento frio, onde você vai e só molha um pouquinho ali, molha só o seu pé no seu relacionamento. Imagina aquele marzão, você vai e molha só o seu pé no seu relacionamento com Deus. Queira intimidade, amados. Queira profundidade no seu relacionamento com o Senhor. E para isso precisa ser honesto, amados. E aí outro versículo que eu gostaria de destacar é o 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. E às vezes, amados, as pessoas não vão falar com Deus com o coração orgulhoso. Quero orar, vou orar, ou vai declarar o Salmo 51, mas tá pensando que foi a pessoa que fez errado. Não, foi o fulano que fez, foi a fulana que falou, foi o isso, foi aquilo. Amado, chega. Aquilo que o outro, que a outra tem, diz respeito a eles, a eles. Mas, Paula, você não sabe a grosseria, você não sabe aquele relacionamento como era tóxico, você não sabe quantas vezes eu fui oprimido ali. Amados, o outro dá o que ele tem. Às vezes, quando alguém é grosseiro, quando alguém fala alguma coisa com a gente, pensa nisso. Fala, não diz respeito a mim. Cada um dá o que tem. O Senhor Jesus diz, a boca fala do que o coração tá cheio. Então, quanto mais você se enche da palavra de Deus, quanto mais você se enche de Deus, mais a sua boca vai falar de Deus, de coisas boas, de coisas que edificam, de coisas que acrescentam na vida dos outros, amados. Mas quanto mais murcho, mais vazio, outras coisas vão ocupando os espaços, que é o espaço de Deus. E aí, às vezes, as pessoas vão orar e culpando as outras pessoas, amados. Então, lembra sempre, cada um dá o que tem. Agora, receber é com você, amados. Você fala, não, eu não vou receber. Ele dá, ela dá, tá dando aquilo que tem. Então, essa grosseria, essa arrogância, esse ambiente tóxico, isso aí é o que o outro tem. Agora, eu escolho não receber. Eu escolho uma decisão minha. Não, isso não cabe a mim. Isso não diz respeito a mim. Então, eu não vou receber isso aqui. Ponto, acabou, amados. Vai seguindo em frente. Então, lembra sempre disso, amados. O que agrada a Deus? Os sacrifícios que agrada a Deus são um espírito quebrantado. Sem orgulho, amados. E realmente você chegar lá, assim... Meu Deus, eu tô aqui sem esconder nada. Eu tô aqui, vou orar e vou dizer, Pai, tudo que eu fiz, tudo que eu venho fazendo é difícil, é desafiador, mas eu vou. Meu coração quebrantado e contrito. Tá aqui dizendo, amados, Deus não desprezará. Mas Deus não suporta, amados, arrogância, olhos altivos. E a palavra de Deus diz que ele resiste ao soberbo, mas ele dá graça aos humildes. Então você reflita, amado, sobre isso. Você fala, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Então, amados, que essa palavra vá para o seu coração. Que se você está aí triste, se você está aí se culpando, se você está aí, eu não consigo orar, pegue o Salmo 51. Declare o Salmo 51 quantas vezes forem preciso, amados. Declara sobre a sua vida, declara, fala, Deus aqui, Pai, pá. Entrega tudo ao Senhor, amados. Não há mais tempo para ficar vivendo um relacionamento em cima do muro com Deus. Um relacionamento, sabe, frio.
um relacionamento superficial. E muitas vezes, pode ter certeza, amados, isso aqui vai trazer cura pra você. Porque quando a gente tá ali, como eu tava dizendo, né, olhando só pro outro, isso é muito cômodo. Mas quando a gente tá ali, amados, rasgando nosso coração pra Deus, quando a gente entrega a verdade, quando a gente fala a coisa como ela é, por mais difícil e desafiador que seja, dói, amados. Mas também traz cura. Porque a verdade nos liberta. Assim como Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quem é a verdade, amados? É Jesus. Ele é a verdade da nossa vida, amados. Ele que nos traz cura, Ele que nos ajuda, Ele que nos consola, Ele que jamais nos abandona, amados. De repente você está passando por uma situação assim, que você entrou nessa sequência de erros que a gente estava falando, e as pessoas foram te condenando, te punindo, virando as costas, se afastando, aí você foi se sentindo indigno. Às vezes a própria família, amados. Às vezes é alguém da família, às vezes são amigos, né? Às vezes são pessoas que você achou que você pudesse contar na sua vida. Eu posso contar se acontecer alguma coisa, eu vou poder contar com essa pessoa. E de repente não pode contar com essa pessoa. De repente você vai ver a pessoa, opa, tá. Não sabe nem quem é, finge que não conhece. Mas lembra sempre, amados, que Jesus nunca solta a nossa mão, amados. Jesus quer ser tudo aquilo, amados. Tudo aquilo que Ele pode ser para cada um de nós. O Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre, amados. Não adianta, de repente você pode estar aí pensando, ai, mas o que eu fiz? Mas o que eu falei? Ele já sabe, amados. E a misericórdia de Deus se renova a cada manhã, amados. E ainda assim, Ele não nos deixa, Ele não nos abandona. E o que Ele quer, amados, pode ter certeza, é esse relacionamento honesto, sincero, verdadeiro com Ele, amados. Tem momentos que a gente vai precisar silenciar tudo para ficar quieto. Tem períodos que a gente vai precisar ficar recolhido. Só nós e o Senhor tentando entender o que foi feito, o que foi dito, tentando entender o que Deus está falando ao seu coração. Paula, mas você não sabe aquilo que eu falei, tá um caos lá fora, confusão. Nossa, um disse-me disse, eu tô no meio de um disse-me disse, agora um diz uma coisa, outro diz outra, e não foi bem assim e tal. Shhh, quieta. Não se perturbe o seu coração, nem tenha medo, assim como diz o Senhor Jesus. Amado, se Jesus está dizendo que é pra gente não perturbar o nosso coração e nem ter medo, a gente agora vai querer achar que sabe mais do que Jesus? A gente agora vai ficar com o coração perturbado, vai querer ter medo, ficar apavorado? Não, amados. Não. Jesus é soberano em todas as coisas. Ele é nosso grande mestre, amados. Ele que nos ensina tudo, todas as coisas, amados. Deixa o que tá lá fora, amados. Tá lá fora. Mas aqui dentro, precisa ter paz. Precisa ter calmaria. E às vezes, amados, você ficar falando com o outro, você não vai conseguir ter esse silêncio, você não vai conseguir exercitar a palavra de Deus, orar. Fazer aqueles planos da Bíblia que eu já falei pra vocês, daquele aplicativo que é gratuito, amados. Faz aqueles planos, faz vários, se preciso for. Até você esquecer, você se desconectar daquilo que está acontecendo ao redor. E nós temos como fazer isso, amados, transformando a nossa mente. Você se desconecta daquilo que está acontecendo ao redor. E você se concentra naquilo que realmente importa, amados. Tudo que se vê é transitório. A gente precisa focar naquilo que não se vê, que é eterno. Foque nas coisas de Deus. Medite na palavra de Deus. Declare o Salmo 51. Se você está se sentindo culpado, amados, querendo se aproximar de Deus, declare o Salmo 51. Veja o que Davi escreveu para Deus, amados. Completamente arrependido. E declare também sobre a sua vida. Declare o Salmo 51, amados. Fica mais pertinho de Deus. Busque que tenha calma, paz no seu coração. Ai, mas não importa.
fora. É outra coisa, amados. Deixa, fique, sabe, nesse momento seu com Deus. Pode ser que seja algumas horas, pode ser que seja um dia, pode ser que seja uma semana, pode ser que seja 15 dias, pode ser que seja um mês. Mas tem momentos que a gente precisa ficar nós e o Senhor, aprendendo, evoluindo. Para de ficar ali tentando se defender. Não foi bem isso que aconteceu, foi aquilo outro, um disse uma coisa, um disse outra, não sei o quê. Silencia, silencia. Sai disso. Ora, busca mais a Deus. Veja a palavra do Senhor, estude. Tire esse tempo de qualidade com Deus, tenha sua mente renovada. Veja a sabedoria que Deus vai ensinar ao seu coração. Como que você vai lidar com essa situação? E às vezes, amados, você não vai precisar fazer nada. Às vezes, esse próprio período que você vai passar sem se enfiar em confusão, sem lá tentar defender, esse próprio período que você vai se fechar, como eu falei, seja um dia, uma semana, 15 dias, um mês, esse próprio período que você vai ficar ali quieto, você e o Senhor, você vai meditar, vai transformar a sua mente através da palavra do Senhor, declarar o Salmo 51, vai orar, vai entregar tudo ao Senhor, você vai tirar um tempo de qualidade com Deus. A própria história vai se ajeitando, amados. Vai tudo se resolvendo, a própria história vai se ajeitando. Deus tira a peça daqui, põe ali, tira de lá, põe de cá. Pronto, vai resolvendo. E você estava ali, com a sua mente sendo transformada pela palavra de Deus, no colo do nosso amado Senhor Jesus, perfeito em tudo que faz. E a verdade cura, amados. Liberta. Então veja se você está tendo um relacionamento 100% aí com Deus ou 99%. Fale, por mais que doa, amados. Olhar para dentro, olhar para os nossos erros, dói. Mas é necessário, é fundamental para que a cura aconteça, amados. E aquilo que nós fomos curados, um dia nós vamos ajudar as outras pessoas, amados. Estender a mão para as outras pessoas. Fala, eu entendo você. Eu já passei por isso. Isso tudo já aconteceu comigo, amados, um dia. Pode ter certeza disso. Eu fui pro Salmo 51? Fui pro Salmo 51. Me ajudou completamente. Totalmente, amados. Totalmente. E vem a cura. Pode ter certeza, amados. E que vocês também, que seja assim também na vida de vocês. Que vocês, sabe, estendam as mãos, tendo esse olhar misericordioso, de compaixão com outras pessoas. Que você viva uma vida de intimidade plena com o Senhor. E que dentro de você tenha paz, tenha calmaria. Tá bom? Meus amados, um beijo no coração de vocês. Essa foi a palavra do dia. Que Deus abençoe grandemente, poderosamente a todos. Que essa seja uma semana alegre, amados. Uma semana de vitória. Uma semana onde você tira um tempo de qualidade com Deus. E que as bênçãos e o favor do Senhor estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. E que na sua vida não tenha nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Em nome de Jesus. Um beijo para todos vocês e nos vemos amanhã, amados, aqui no nosso Jesus Nosso de Cada Dia. Bruna, tudo bom? Cheira para você também. Obrigada, Rubi, Precioso Senhor Jesus, Angélica, Mariana, Ed, Natália, Elinha, Michelinha, espero que você tenha feito uma boa viagem. Rebeca, Ju, amém, minha querida, eu que agradeço, viu? É uma honra. Ana, obrigada, Deus te abençoe também. Ivanildo, Ana Paula, Samara, Shalom, isso mesmo, minha querida. Um beijo no coração de vocês, amados, e até amanhã.